Sim, Bela, mas você conhece os riscos de ser um advogado criminalista? E tem risco de ser advogado criminalista? Existe Pois algum é, risco? Será que pois é, existe? Será? pois é. Olha só, o risco, né? Tá bom. Viver é um risco. Dirigir é um risco. Nascer já é risco. Então você acha que não vai ter risco? Viver, tudo é um risco. Gente, existe a teoria do risco permitido na sociedade. Se você ler a teoria da imputação objetiva de Gunther Jacobs, você já começa saindo pela teoria do risco. Né? Existem coisas que a sociedade permite, que ela sabe que gera um risco, mas hoje a sociedade não consegue viver sem o risco. Então, imagine se nós aqui não vamos falar de um risco de ser advogado, seja criminalista, seja trabalhista, ainda não sei se existe ainda trabalhista, né? Seja civilista, seja o que for. Então você acha que você não corre riscos? Meu filho, você sai da porta de casa, dentro de casa você corre risco de tomar uma queda. Então você acha que ser advogado criminal não tem um risco? Eu vou tirar até a parte criminal aqui, Bela. Então vou dizer logo. Todo advogado corre pelo menos um risco que é comum a qualquer área do direito. Sabe qual é? Perder um prazo. Perder o prazo é inerente a ser advogado. Acabou. Cristiano, eu sou civilista, perco o prazo. Eu sou de família, perco o prazo. Trabalhista, perco o prazo. Eleitoral, perco o prazo. Constitucional, perco o prazo. Você escolhe que eu vou dizer assim, ó, perco o prazo. Então você acha que o direito penal não tem o risco de perder o prazo? Tem. Qual é o maior risco que o advogado criminalista tem quando ele perde um prazo, a depender do prazo? O trânsito em julgado. Então, o risco inerente a todos é perder o prazo. O risco inerente a todos pode ser a não propositura de uma ação, se for como é? Ação penal privada, ou o trânsito em julgado, para todos os ramos. Mas tem um risco que os outros ramos não têm com o trânsito em julgado. Pode transformar um indivíduo em reincidente. Impede de uma transação penal. Impede do acordo de não persecução penal. O indivíduo não toma mais posse em concurso público a depender do crime que cometeu. Continua com maus antecedentes. Pode tornar-se reincidente. Então, existem riscos, sim, para todos. Esse é um. Mas os efeitos dos riscos de perder o prazo para o advogado criminal é incomensurável. Lembro que no ano passado uma aluna, não era nem minha aluna, não foi minha aluna, mas aluna por extensão, perdeu, não, essa não perdeu para mim, uma advogada. Eu fui consultado por uma família para fazer análise de uns autos. E o advogado tinha perdido o prazo por um dia da apelação. Um dia. O camarada tinha sido apenado há 9 anos. 9 anos de reclusão. Pergunto a vocês. Acreditem, eu me neguei em fazer o parecer. Porque eu não quis submeter o advogado ao risco. Então, ser advogado criminalista, o primeiro risco que todos nós corremos é a perda de um prazo. Só que a consequência de você perder um prazo no consumidor, perder um direito, perdas e danos. Trabalhista, perdas e danos. Todo e qualquer ramo do direito você vai trabalhar com questões pecuniárias. Você parcela, se você deu mole, entra consumidor, vem processo de ética, você parcela a dívida para voltar a advogar, você faz um sucesso. Mas se você perder o prazo como advogado criminalista de defesa, meu amigo, é o trânsito em julgado. Não parcela a pena. Você já ouviu falar, Bela, parcelamento de pena? Não, né? Você quer parcelar a pena? Como é que vai parcelar a pena do indivíduo?
Vai Não botar ele sei. um pouquinho na penitenciária, depois ele tira um pouquinho, depois bota mais um pouquinho, é assim? Não sei. Não sei. Embargos à execução. Você conhece algum? Embargos à execução na justiça criminal para Não, discutir mérito? Eu não conheço. claro que não. Eu não conheço. Então, gente, o extremo cuidado. Então, o meu primeiro toque para vocês sobre se você conhece os riscos, eu não vou dizer logo o risco de ser advogado criminal. Eu vou estar lhe dizendo um risco comum a todos os advogados. Vírgula. Tome cuidado das consequências. Bela, só te passar a palavra, eu vou falar aqui que tem um aluno acabou de colocar aqui o que eu digo sempre. Tem um problema que eu sempre brinco. É uma brincadeira, mas que tem um cunho sério demais. Eu digo sempre assim, olha, advogado que perde prazo na seara criminal, a depender do crime, ele terá a OAB dele cancelada. Mas não é cancelada pelo Tribunal de Ética, não. Cancela aí, os alunos aqui estão falando que eu brinco sempre. E vou perder o prazo aqui, ó, OAB cancelada. Pela OAB eu falei, não. Na OAB dá jeito. Agora, a outra. É difícil. Beleza, Bela. Mas é engraçado, porque assim, é um tema que é um tema importante, que eu sempre digo que desde a minha época, desde a época que eu era estudante ainda, que a gente vê, né, as pessoas sempre perguntam para a gente se né, que é aquela coisa. Os alunos mesmo sempre falam, meu professor, você não tem medo, não, de atuar na área criminal, de ser uma advogada criminalista? Minha própria família, né? Quantas vezes minha família falava assim, minha mãe que deve estar até por aí me ouvindo, que minha mãe sempre está me ouvindo, ela fala, na primeira vez, quando eu falei assim, eu quero ir para a área criminal, a primeira coisa que ela fez, meu Deus do céu, não tinha uma área melhor para você ir, não? Então, todo mundo já pensa. E outros, até os meus colegas, nossos próprios colegas, até outros advogados de outras áreas, né? Cris já ouviu muito isso, eu também já ouvi muito, de falar assim, pô, atuar na esfera criminal, vem cá, você não tem medo não de defender bandido? Né? A primeira coisa que o povo sempre pergunta, você não tem medo não de defender bandido? E vem cá, e se ele for condenado ali, você não conseguir, você não tem medo dele se vingar de você, de se vingar aí da sua família, fazer alguma coisa com você, com sua família, você não tem medo disso, não? Você não está exposta a isso, não? Então, é uma das maiores coisas, né, que as pessoas perguntam, todo mundo pergunta, e isso a gente aprende desde a faculdade, que você, quando você se direciona para a área criminal, a pessoa já vem perguntando algo desse tipo. Mas, preste atenção, gente, risco, como o Cris falou, todos nós corremos, desde a hora que a gente levanta, desde a hora que a gente acorda, a gente já está correndo riscos. Risco de perder um prazo, risco de não conseguir pegar ali o avião para poder chegar, o carro para poder pegar, a condução para poder pegar. Você tem o engarrafamento no meio do caminho, um assalto que pode acontecer no meio do caminho. Ninguém sabe. Risco a gente está exposto a todo instante. E vou dizer mais, até no qualquer trabalho, seja em qualquer situação, a gente está em risco. E aí as perguntas que fazem é o seguinte, mas o risco que eu estou lhe perguntando, Isabel, é as pessoas, você trabalha com pessoas que são acusadas de crime, né? Então você fala assim, será que você não corre então um risco que é um risco maior? Gente, a resposta, eu digo, sim, não. Mas como assim, sim, não? Como eu disse, risco todos nós temos em qualquer área que a gente for. Tudo vai depender de uma coisa que Cris falou indiretamente, que eu sei que ele vai entrar diretamente daqui a pouco, que eu vou já um pouco mais direta na hora que ele já falou, porque ele já abriu esse arsenal. Você não vai ter risco, correr esse risco, dependendo da postura que você vai ter no âmbito da profissão que você está exercendo e a postura que você vai adotar diante daquilo que você se predispôs a fazer. Então, como o Cris começou a live falando, conhecimento é tudo. Mas não é conhecimento prático, não é conhecimento só prático, é conhecimento teórico, é conhecimento prático, é uma junção de muita coisa. Cris trouxe uma reflexão fantástica nesse início, falando sobre Ronaldinho, né? Aí você puxou para o Reis da Bola, né? Para a bola, eu puxo para a música. Eu não vou longe, não.
Vamos lá, eu cantei muitos anos, vocês sabem disso, sou cantora, a cantora nunca acaba, né? Apesar de que eu estou enferrujada, mas canto, continuo ainda cantando. Mas assim, né? Eu nasci com o dom da cantoria. Por quê? Porque eu nasci para cantar, para aprender a cantar. Assim como Ivete Sangalo nasceu com o dom de cantar. Ela já sabia cantar, ela já era afinadíssima, já vinha ali. Diferente, por exemplo, vamos lá, hoje o nosso mestre na música é Carlinhos Brau. Carlinhos Brau não era cantor. Carlinhos Brau era percussionista e um excelente músico. Carlinhos toca tudo, tem ouvido absoluto, é um monstro. Carlinhos, eu sou fã dele. Mas o que é que eu digo? Mas ele não cantava, ele não era cantor. Ele se tornou cantor. E hoje, olha o cantor que Carlinhos Brau é. Então vai Deixa eu dizer lá, um negócio, Bela, solta a voz, rapidinho. fala, fala. Só um pedinho. Carlinhos Brau era percussionista da banda Acordes Verdes. Essa banda foi a banda que acompanhava Luiz Caldas. Ele era percussionista. Sim, Detalhe, Luiz Caldas foi meu vizinho de porta, ou eu fui vizinho dele, vocês escolhem. Eu conheci Luiz Caldas quando ele não era Luiz Caldas, ele era apenas Luizinho. E eu me lembro vagamente de Brau tocando no apartamento vizinho ao que eu morava com minha mãe. aí. Você tem uma ideia. E detalhe, Bela, também, só para complementar o que você falou, Brau sempre foi um excelente compositor. Depois ele virou cantor. Sim, sim. Foi por último que ele virou cantor e aí acabou explodindo com tudo, né? Com cantor, compositor, é um grande musicista. Mas por que a gente está falando isso? Justamente porque ele se preparou, ele quis ser cantor. Ele quis. Ele não nasceu cantando como uma Ivete Sangalo, como uma Alicia Keys, como a pessoa que já nasceu. Mas ele se tornou um grande cantor porque ele foi em busca de se preparar, estudar, preparar a voz, aquecer, treinar, né? E aí ele se tornou hoje um grande cantor. E isso é a mesma coisa para qualquer ramo da advocacia que a gente está falando, qualquer ramo do trabalho que a gente está dizendo. Por exemplo, como o Cris disse, às vezes você vê assim, Cris falando bem, eu falando bem, aquela pessoa falando, tá, às vezes eu até tenho, Cris tem um dom de falar. Beleza, mas se Cris não tivesse o dom de falar, ou se eu não tivesse o dom de falar, eu iria fazer o quê? Mas a gente nem sempre tem todos os dons. Às vezes uma pessoa tem um dom de falar, mas para escrever é mais difícil, para poder concatenar ali aquelas ideias. Às vezes tem dificuldade de memorizar, às vezes tem outras dificuldades que a gente tem aí no nosso caminho. E aí o que acontece? A gente vai e pode fazer com que essas dificuldades elas se tornem ali algo que a gente possa mostrar e que a gente possa fazer com que aconteça e mostrar que a gente se torna um excelente profissional. Ou seja, você não consegue, você está travada. Gente, a pessoa mais tímida que existia na face da Terra era eu. Acreditem se quiser. Eu, na faculdade, eu nem abria a boca. Quem foi meu colega sabe disso. Eu nem abria a boca, eu era assim, ó. Eu ficava quietinha. Na hora que ia apresentar trabalho, eu morria de medo de apresentar trabalho, porque eu era insegura. Depois disso, o que aconteceu? Comecei ali, vou fazer curso de oratória. Fui fazer curso de oratória. Depois falei assim, não, vou fazer teatro. Aí entrei no teatro, eu já cantava, mas no palco eu era uma coisa, mas por fora do palco eu era outra, que a minha voz nem saía. Hoje eu falo pelos cotovelos. Por quê? Porque eu vim estudando e me preparando para poder eu conseguir me destravar naquilo que eu precisava para a minha profissão. E é a mesma coisa. A primeira coisa que a gente precisa ver quando a gente fala dos riscos de ser um advogado criminalista é a gente ter noção para quem a gente está trabalhando. O que a gente está fazendo? Qual o serviço que a gente está prestando? A gente está trabalhando com pessoas que não estão no momento excelente, que estão passando por uma dificuldade naquele momento. E muitos, a maioria das vezes, estão no desespero, gente. Está desesperado, está lá louco para ouvir uma única frase. Olha, não tem problema não, vamos lá, a gente fecha o contrato e em 24 horas você está solto. Diz aí, Cris, todos eles querem isso.
É tanto que quando entra no nosso escritório, que ele chega na nossa frente e fala assim, doutora, o meu irmão está preso, eu quero saber o seguinte, a senhora vai soltar ou não vai? É assim, quantas vezes você já pegou um cliente, Cris, que ele olha ali para você e fala, e aí, eu só quero saber isso, porque o advogado tal, ainda tem isso, disse para mim que vai me soltar, vai soltar em 48 horas. E Volte é para muito lá, comum. volte para lá. Pois é, vai para lá e faça, e solte lá em 48 horas. E aí é o primeiro problema que a gente tem quando a gente fala nessa questão dos riscos de ser advogado criminalista. Por quê? Prometer ao cliente aquilo que não depende de você. É a primeira coisa, o maior erro, e a gente bate muito nisso. Gente, isso aqui não existe, além de ser antiético, vai ser algo que não depende. Eu sempre digo que o advogado, ele tem um trabalho de meio, ele não tem trabalho de fim, ele não pode prometer nada. Infelizmente, a maioria dos profissionais, tem muitos profissionais que atuam sim, que a gente brinca, né, que eles são os gênios da advocacia. Por quê? Porque ele diz assim, olha, molha a mão de papai, molha a mão de mamãe, que eu te solto no outro dia. Ó, te solto hoje mesmo. Agora não solta, não. Se você prometer, você tem que cumprir. Não solta, não. Aí você está ali no risco. Aí você está no risco. É uma das primeiras situações que a gente traz. Por quê? Porque aí, se você prometeu, você vai ter que cumprir aquilo que você prometeu. E aí, meu irmão, eu sempre digo, não é que você não vai trazer uma palavra de esperança para o seu cliente. Não é que você não vai olhar para ele e vai dizer, olha, a gente tem condições de fazer algo por você. A gente tem condições de poder melhorar a sua situação. Mas eu não te prometo te soltar. Ah, vou fazer o possível, vou fazer o impossível para poder te soltar. Mas deixar bem claro para ele que o seu trabalho é um trabalho de meio, quem vai julgar, quem vai decidir é o juiz. Então, se você fizer isso e você conseguir mostrar lealdade, franqueza com o seu cliente, sem prometer, sem falsas promessas, risco nenhum você vai correr na sua profissão. Não vai. Por quê? Porque esse é um dos maiores riscos que o próprio advogado faz com que ele entre no risco. Porque se você agir de forma certa, você vai ter ali a tranquilidade para poder você atuar sabendo que se você perder ali, se acontecer de, que eu digo nem perder, mas se você não conseguir soltar, o advogado, o meliante, ele sabe. Gente, era o tempo que a gente tinha aquelas situações que o meliante, você botava ali, fazia o contrato, fechava o contrato com o meliante, e o meliante ficava por isso mesmo esperando você fazer. Hoje a gente tem a internet aí que explode, e eles sabem qual é o advogado diligente, eles sabem aqueles que estão atuando, aqueles que estão fazendo por merecer. Eles conhecem, o nosso cliente hoje, eles estão, muitas vezes, estão ali acompanhando passo a passo da gente, sabe tudo que a gente está fazendo. Então é difícil hoje você enganar. Se você tiver que fazer, faça. Não deixe por fazer, porque é outro erro que a gente faz, né? Quando o cara ele é condenado, ele não vai ficar com raiva do advogado. Não, se você trabalhou forte, se você entrou com todos os pedidos conforme que você combinou com ele, se você não vendeu ilusão ao seu cliente, você vai ter tudo isso. O próprio cliente, ele vai valorizar o seu serviço, ele vai valorizar aquilo que você está fazendo e ele vai pedir que você continue na defesa junto aos tribunais superiores, às outras instâncias. Ele pede, mesmo que você não tenha conseguido. Por quê? Porque ele está vendo. E como eu digo para vocês, não se enganem, porque o cliente que cometeu um crime, que errou, ele tinha a chance de ser condenado e ele sabe que ele tem chance de ser condenado. Por muito que ele possa botar pressão, porque muitos clientes eles botam pressão para a gente, não é pelo fato dele estar preso que ele é burro. Eu sempre digo isso. Não é isso. Ele é muito inteligente. São tão inteligentes que eles sabem fazer a coisa bem feita. É tanto que eles fazem. Vocês veem... gente, a gente vê a inteligência desses meliantes, principalmente quando é meliante mesmo, que planejam um crime. A inteligência é tão grande que você não pode subestimar isso. O cliente, ele sabe muito bem quando seu advogado trabalhou com dedicação, quando esse advogado está tendo respeito a ele. E outra coisa, eu sempre digo, eu sempre aconselho, seja estudante de direito que está iniciando, meus alunos, seja o advogado que está iniciando, seja o advogado que já é experiente, eu sempre digo que é para deixar bem claro
nessa relação aí entre o advogado e entre o cliente, você mostrar o seu profissionalismo. Você tem que mostrar isso. Você tem que ser bem claro com ele. Alguns clientes, eles têm uma mania, né, que a gente chama de clientes mais experientes. Eu acho que quem já está ali no decorrer sabe disso. Eles tentam uma aproximação com o advogado. Eu não sei se vocês já viram isso, né? No intuito de ficarem amigos. Muitas vezes a gente vê isso. E aí aqueles honorários, né, que são esquecidos, eles podem ser pagos de maneira diferente, né, num contrato, aí já ficam... Eles se aproximam. Gente, cuidado. Por que eu estou falando isso? É possível, sim, até ter uma amizade ou não, a depender do cliente, porque não é todo cliente que você pode se aproximar, é até possível, mas isso vai acontecer de forma natural, sem você estar forçando. Se o cara, ele é teu amigo, ele é teu amigo mesmo, ele vai querer pagar tudo certinho sem dar nenhum problema ali, né? Eu sempre brinco com isso. Ele vai fazer isso. Então, muitas vezes a gente tem clientes que fazem isso, e é outro risco que eu posso trazer para vocês. É aquela mania de você... Cliente não é amigo. Nesse momento não é amigo, ele é profissional. Ah, mas é meu amigo que está ali. Não tem problema. É meu amigo que é aquele ali, tá bom. Mas naquele momento você é advogado dele. Você não é advogado do seu amigo, você é advogado do seu cliente, que por coincidência é seu amigo. Então a gente tem que saber diferenciar e separar. É outro risco que você não vai trazer para si se você souber fazer essa separação. Para eu já passar a palavra para o professor Cris, porque a gente fala demais, né? O último risco, por enquanto, que eu estou elencando para vocês ainda aqui, é que o advogado criminal, principalmente como a gente está falando do criminal, ele sempre deve ter uma postura firme com o seu cliente. E quando eu digo uma postura firme, é o quê? Na nossa vida, né, vão aparecer os mais diversos tipos de clientes, mais diversos tipos de pessoas, que inclusive aqueles que acham que sabem mais que o próprio advogado. Quem nunca? Diz aí para mim. Quem nunca? Aquele que já chega com o peito estufado, estudou, às vezes está estudando direito, aí acha que está ali, né? Então, o que ele faz? Ele chega lá e ele começa a trazer as teses. E deixa eu dizer uma coisa, ele começa a falar, dizendo quais as petições que você deve ingressar. Já tem cliente, hein, Cris? Você já pegou desses, Cris? De chegar assim e falar, qual a petição que você... Olha, doutora, a petição que você tem que ingressar é essa, né? Doutora, na hora da audiência, a senhora diga isso. Gente, nessas ocasiões, você precisa avisar e deixar bem claro, você tem que ter pulso firme. O advogado é você é cliente. Então, se ele sabe tudo, ele não precisa do advogado. Quem estudou 5 anos e mais que 5 anos, com especialização, com tudo que você fez, seus cursos, foi você. Então, e deixa eu dizer, quando você pega um cliente como esse, onde você derrapar ali, se você tiver um pouquinho ali, se mostrar um pouquinho inseguro, com esse tipo de gente, já era. Eu estou sendo sincero, eles vão pegar na tua fraqueza. Então, ele vai ficar dizendo tudo o que você quer. Então, nunca, jamais se sujeite a isso. Porque quem estudou foi você. Quem se preparou foi você. E quem sabe o que vai fazer é você. Não tem honorário maior que seja que possa fazer um advogado virar chacota na mão de um cliente. E isso é um dos riscos que você pode evitar. Esse dinheiro ele vai custar para você muito caro no futuro, então não cai nessa. O cliente chegou, corte. Se ele chegou querendo saber mais que você, não é que ele não saiba. Ele pode até estar sabendo, mas naquele momento ele é o seu cliente. Então, corte. Não vale a pena você ter... Sabe por quê? Porque aí você cria risco para você. Porque você cria risco para você. Então, percebam, olha quanta coisa eu já falei aqui, e o Cris já falou aqui, de riscos que a gente pode trazer aqui para o nosso lado, no âmbito da advocacia. Mas eu sempre digo, o risco, na verdade, ele não existe. Por bem ou por mal, esse risco não existe. Eu vou ser bem sincera para vocês. Sabe qual é o maior risco que eu acho que vocês, como advogado criminalista, correm e podem correr quando estiver aí atuando profissionalmente? Vou trazer de primeira mão. Sabe qual é o maior risco? É de você amar a advocacia criminal. É de você se apaixonar pela sua profissão. Mas isso, se você estiver preparado para.
Porque se você não estiver preparado para, aí sim, aí você está correndo sério risco. Sério risco de ter o quê, Cris? CPF cancelado. Prometa e não cumpra, para você ver se você CPF não vai não, ter. CPF OAB, não, OAB. OAB cancelada. E não é pela OAB. E não é pelo Tribunal de Ética. É OAB cancelada. Ok? Então, toma cuidado com isso, porque isso são os riscos que eu sempre digo que vocês podem ter. Então, esse negócio de dizer, é perigoso, todo lugar é perigoso, todo lugar é perigoso, mas é perigoso quando você não faz, não se prepara para que você possa encarar aquela tua profissão. Se você estiver pronta, se você estiver fazendo, tendo lealdade, acompanhando o processo, fazendo diligência, fazendo tudo certinho, não tem risco. Eu digo isso direto. Quantos anos a gente tem na advocacia criminal, que a gente está atuando na advocacia criminal? E eu vou ser bem sincera a vocês, eu nunca na minha vida fui ameaçada por nenhum cliente, pelo contrário. Meus clientes me indicam para outros clientes e para outros clientes, me respeitam. Quando eu levanto a voz, que eu preciso levantar a voz e falo, olha, pera aí, quem está falando agora sou eu, segura, vamos lá, porque eu preciso, se você quer que eu te ajude, você tem que me ouvir. Acabou, eles ficam na deles. A gente se impondo, não tem risco. É tranquilo, né, Cris? Vai lá, continua. Passa a Na palavra. questão do risco, sabe, doutor, um dos maiores riscos que o advogado criminalista corre é outro advogado criminalista. O risco que você corre é a existência de outro advogado criminalista. Mas, Cristiano, um outro advogado criminalista me traz risco? Eu não estou falando dele pegar o seu cliente, não, não. Eu não estou falando dele pegar o seu dinheiro, também não estou falando isso, não. Eu estou falando que o outro advogado criminalista, a depender da situação, ele vai dizer para a família coisas que a família quer ouvir e que provavelmente vai te prejudicar. O risco do outro advogado criminalista é lhe queimar pelas costas. E ninguém está a escapo disso. E o risco do outro advogado criminalista lhe queimar é que a família ou o preso pode ir em cima de você, inclusive com violência. Por mais que você tenha trabalhado certo, é capaz. Porque entenda uma coisa. O indivíduo está preso ou a mulher está presa. Por mais que você seja bom, a família vai querer ouvir que ele vai sair. A família vai querer ouvir que tinha como ele sair. E me aparece um fantástico dizendo que teria errado. Você acha que eu nunca passei por isso? Já. A família me ligava, doutor, eu falei com um advogado que... Eu digo, olha, o livro dele tem que ter mais letra, ou o código tem que ter mais artigo. Porque se for igual o que eu estudei, manda ele me ligar para a gente resolver, porque não vai dar para ele aqui, não. Agora mesmo, foi engraçado, foragido. Eu estou com um cliente foragido. Eu falei com ele, olha, você pode se entregar ou se manter foragido. Um outro que estava agora também, que eu apresentei, vou até fazer uma live, fazer um comentário sobre isso. Eu cheguei para ele e fiz assim, ó, você está sendo procurado, eu achei aqui um mandado de prisão. Ele falou, não, doutor, eu quero me entregar. Eu falei, você o quê, rapaz? Vou me entregar. Eu apresentei ele na central de flagrantes. Os policiais não souberam nem o que fazer direito. Doutor, isso não é comum. Eu falei, mas ele quer se apresentar. Porque eu falei para ele, ó, a questão é que os policiais sabem onde você mora e vão ficar enchendo o seu saco aí. E eles vão te achar, não vai ser legal. Ele, então eu vou me entregar. Aí ele foi, pegou o Uber dele até a central de flagrante, eu já estava lá, subi com ele, entreguei ele na mão da polícia. Eu tenho a ocorrência no meu nome, dizendo o advogado é o comunicante e tal, tal, tal. Mas tem outro cliente que disse que não ia se entregar. Isso já vai mais de 1 ano e meio. Vai fazer quase 2 anos. Eu falei para a família, olha, dificilmente eu vou revogar essa prisão. Porque para foragido, a maioria, ou quase unanimidade das decisões, não permite. Se chegar até Brasília, eu vou ter uma sorte se cair na mão de Gilmar Mendes, que ele tem uma decisão que diz que uma prisão ilegal pode ser revogada, ainda que o cara esteja foragido, porque ele está foragido de uma prisão ilegal. Obviamente, ele falou isso num nível lá em cima, que foi a Operação Lava Jato, lá, 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 lá. Não é João das Candongas aqui, de um município do interior da Bahia.
Me apareceu um fantástico, dizendo que em 15 dias soltava ele. Eu falei, aí me ligaram. Doutor, o que, é que você acha? Eu digo, olha, eu não estou aqui para criar problema com ninguém. Se as minhas garras não são capazes de subir nessa parede, se a dele for, que por favor, ele faça. Já fiz também no bote. Eu não subestabeleci, Bela. Ele foi entrou com uma procuração direto nos autos sem o meu subestabelecimento. Eu não falei nada. Eu falei, não, ele tinha que me pedir o subestabelecimento, né? Ou com reservas ou sem reservas. Ele entrou e largou a petição. Eu falei, ô papai, uma representação na ordem não demora nada. Não, eu tô lá, tem minha procuração. Como é que ele entra com o pedido? Detalhe, entrou com o pedido no corpo principal do processo. Não sabe, é autos apartados. Mas tudo bem, isso aí são coisas técnicas. Mas sim, voltando. Se eu não tivesse certeza, se eu não tivesse sido correto o tempo todo, eu estaria em maus lençóis. Por quê? Porque o Fantástico disse que soltava em 20 dias. Eu não sei se vou dizer para a minha felicidade ou para a tristeza do cliente. Até hoje não soltou. Pela sorte dele, é uma família de bem. Você já pensou se não é? Então, um dos maiores riscos que vocês vão encontrar na advocacia criminal é vocês não deixarem claro qual é a situação do seu cliente. É vocês não deixarem claro quais são as perspectivas daquela ação. É vocês não deixarem claro que, embora você não tenha conseguido liberar, é possível que alguém consiga. Porque se você disser que se você não solta, ninguém solta, você se colocou em risco. Cuidado. Você pode não ter a ferramenta para conseguir a liberdade provisória, melhor dizendo, a revogação de preventivo ou habeas corpus. Mas um outro advogado pode ter a ferramenta. Então, seja inteligente. Diga, com os meus conhecimentos, até onde a minha mão alcança, eu não vou conseguir liberar. Mas isso não quer dizer que um outro profissional tenha a competência, tenha a garra que eu não tenho. Sempre salientando que ele, na verdade, não vai fazer um pedido diferente do seu. Ele pode ter o quê? Alguns caminhos diferentes do seu. Porque o pedido de liberdade é baseado nos mesmos artigos. Você pode ter uma forma, um macete, mas quando o cara é foragido, pressuposto básico é que não cabe a liberdade, é sumulado. Mas se um advogado conseguir, é porque existem outros caminhos que não só o caminho de vencer a súmula ou vencer o que está escrito. Então, isso é importante para vocês. Não diga que você é o melhor de todos, que ninguém vai conseguir o que você não conseguir, porque você está se colocando como vidraça. E por mais que seja pequena a pedra, a depender da velocidade, ela destrói a vidraça. Então, aprenda a falar a verdade. Com os meus conhecimentos, eu não consigo. Mas alguém com conhecimentos além dos meus vão conseguir. Então, se colocar em risco, ou seja, o advogado criminal e o risco da profissão, ele é inerente a qualquer profissão, como eu falei com vocês. O caminho das pedras não é igual para todo mundo. Exemplo, você só vai saber que o bolo está solado não é quando você está fazendo e colocando os ingredientes. Você só sabe quando ele está pronto. Risco é a mesma coisa, uma coisa simples dessa, você corre o risco de não sair bom. Então, você tem que minimizar os riscos. Como? Gente, é a coisa mais normal do mundo você esquecer uma legislação. Você não pesquisar de direito uma coisa. Você, na verdade, tem que aprender, é o compliance, né? A gerência dos riscos. Você tem que minimizar a possibilidade de riscos, de zebra. Como eu estava falando com vocês, na pandemia, eu soltei um cara ontem. Quer dizer, eu soltei, assim, né? Quando eu falo soltei, né? Via praticamente telefone. Eu vou fazer uma live sobre isso, porque eu fiquei pasmo com isso, a situação em Mata de São João. Eu liguei para a delegada ontem para perguntar a tipificação, porque eu não estava entendendo.
Aí você vai assim, Cristiano, por quê? Aí eu volto como eu disse com vocês. O risco de ser advogado criminalista é que vocês têm que estar preparados, às vezes não dá para pesquisar, não dá para perguntar nada. Aí na hora eu liguei para a delegada, doutora, a senhora fez isso? Mas eu digo, não, doutora, mas é ameaça. Aí liguei para o fórum, aí tá preso por causa disso, desde domingo. Não, doutor, eu digo, tá, sim, mas não pode, por isso, por isso. Ah, doutor, tem que fazer uma manifestação. Eu fiz uma petição de 2 páginas e meia de pedido de liberdade. Não botei um dispositivo legal. Só fiz comentar que não podia por isso, por aquilo, por aquilo, por aquilo. Pronto. 4 horas eu fui contactado 4 horas da tarde da quarta-feira. Ontem, 4 horas da tarde, o menino estava indo para casa. Acabou. Mas, Cristiano, você corria o risco de não conseguir? Consegui, corri o risco. Mas eu minimizei os impactos do risco como sendo diligente. Fivela de cinto no balcão. O risco que o advogado criminalista corre é o risco igual de todo mundo. Você não pode prever o tempo do despacho de processo nenhum. Você tem que deixar claro quais são as suas atribuições. Eu brinco sempre que não só o advogado criminalista, como qualquer outro advogado, ele é o pedinte das profissões jurídicas. Eu não conheço uma profissão jurídica mais pedinte do que o advogado. O advogado não manda em nada. O advogado postula em juízo. Ele pede diligência, ele pede oitiva, ele pede para o recebimento de ação, ele pede o recebimento do recurso, ele pede o recebimento da resposta. Ele só faz pedir. Advogado é o pedinte da profissão jurídica. Então, qual o risco que você corre de um pedido desse ser indeferido? De um pedido desse não ser aceito? De um pedido desse ser mal formulado? Porque você vai viver pedindo. Então, o risco de ser advogado criminalista é o risco igual de todos os outros. A única diferença que vocês precisam colocar na cabeça de vocês é que ser advogado criminalista, você está tratando, você está no limiar de algo que pode mudar negativamente em termos sociais a vida de alguém. O advogado criminal, o risco é que ele precisa ter consciência do que é ser advogado criminal. Então, quando o indivíduo não tem a consciência do que é ser advogado criminalista, ele está em risco e pondo as pessoas em risco. Então, o risco é muito grande de você não saber o que é ser advogado criminalista. O risco é você não saber qual a sua função dentro de um processo. Esse é o risco. E o risco de você não saber as consequências da sua profissão. Então, muita gente é advogado criminal por moda. Modinha. E eu digo todo dia, não me peça para levar ninguém em lugar nenhum que eu não levo. Não é zoológico. Presídio não é zoológico. Presídio tem pessoas. Fizeram certo ou errado? Sei lá. O crime não é pessoal. O problema, o risco de ser advogado criminalista, às vezes, é você transformar o crime em pessoal. O crime não é pessoal. O crime não tem nada a ver com o criminoso, não. Você pode escolher não defender determinado tipo de crime, mas você não pode transformar... Qual é o grande problema? Você transformar o crime em pessoal. Não pode. Não pode. Então, qual o risco de você transformar o crime em pessoal? Pronto. Essa eu nunca contei. Bem, essa questão do risco de ser advogado criminalista. Olha que interessante. Um aluno botou aqui, gente boa, grande Léo aí, segue ele. A maior dificuldade dos advogados que lidam com as ações de saúde e criminal, você pedindo errado pode prejudicar a liberdade e a saúde ou a vida de alguém. Perfeito. As ações de saúde também têm um risco muito grande que você pode ter o perecimento da vida porque você fez um pedido errado e não conseguiu eliminar a antecipatória. Isso também é muito importante. Então, olha só o que aconteceu, um fato inusitado. Nos idos de 2012, eu já era advogado, teve um processo meio que rumoroso aqui na Justiça Baiana
dos agentes penitenciários ser acusados de tortura. 37 agentes penitenciários foram acusados de baterem mais de 220 presos. Olha o risco. Sinta o feeling do risco. Você é advogado criminal. Você, prioritariamente, está defendendo quem foram as vítimas. Só que dessa vez você está defendendo os acusados que são do Estado. Deu para entender, não? Vou tentar simplificar o problema. Você defende o cara que está preso e os agentes que tomam conta. Só que os agentes agrediram quem? Os presos. Logo, eles foram vítimas de um crime. E os agentes públicos passaram a ser seu cliente. Na audiência, para você aliviar os agentes públicos, você tinha que atingir quem? Os presos que são seus clientes prioritários. Quer risco maior do que esse? E aí, pense numa audiência massa e tensa. 37 réus, com mais de... Que advogado não anda só num processo desse, ninguém é doido de fazer um processo desse. Foram vários. Foi dois, eu levei logo um colega comigo. Tinham no mínimo lá 70 advogados, gente. A audiência foi feita no auditório do Fórum. No auditório do Fórum, foi. Eu estava lá. Você estava lá? Estava na época. Só para você ter ideia. Foram vários dias que eles botaram uma semana inteira, vários dias, porque era muita gente. E aí, olha o risco que o advogado estava criando. Se fosse direito das obrigações, havia quase uma confusão, né? Entre credor e devedor, né? Entre advogado de vítima e de autor, gerou um tumulto. Então, justamente esse é o grande lance de ser advogado criminalista. Eu vou bater nessa tecla. Tira esse peso da pessoalidade, tá? Porque ser advogado criminal, o risco é comum a todos. A única diferença básica e mais importante são as consequências dos riscos inerentes à profissão de advogado criminalista, não por você em si, mas pelas consequências danosas que trazem para o seu cliente. Porque o direito penal ele trabalha com as emoções, com as paixões. Então, muitas pessoas são modinhas. Eu quero ser criminalista. Sim, por que você quer? Porque eu quero. Sim, por quê? Quero defender bandido. Pronto, já foi, personalizou. Advogado não defende o bandido. Não é isso, porque o crime não é pessoal. Aí eu e a professora Isabela, a gente brinca. Eu chamo de seu ladrão, ela chama de dos marginaizinhos e tal. Meliantezinho. Meliantes. Mas não é pessoal. Do momento que você transforma isso em pessoal, aí você quer atacar a sociedade, você isso, você aquilo, você tornou pessoal. Não é isso. Eu vou pegar o cara. Tanto que, Cristiano, o cliente é culpado ou inocente, eu mesmo não estou nem aí. Se ele é culpado ou inocente. Porque se você se entrar na noia, se ele é culpado ou inocente, você vai ter problemas. Né? Você vai ter problemas. Você acha que você vai defender inocente o tempo todo? Jamais, nunca na galáxia. Nunca na galáxia. Tá? Você achar que eu sou o pai de Alice, mas não vivo no País das Maravilhas. Então, não adianta que você não vai conseguir defender só pessoas inocentes. Então, o risco de ser advogado criminal é você não entender a sua função social. Você não entender o papel que você tem na vida das pessoas. Você está em busca só do dinheiro e esquecer que você precisa resolver o problema da pessoa ou minimizar os efeitos. O maior risco do advogado criminal é ele não ser claro com as suas intenções e com o resultado útil do processo. Você precisa ser claro. O maior risco do advogado é dar esperança onde não existe. Seja real. Eu sempre, às vezes, ficou legal. Eu sempre faço o seguinte, às vezes, eu dou a pior das expectativas, porque quando vê uma coisa boa, a galera fica muito feliz. Eu agora mesmo estou acompanhando um rapaz que está condenado a 5 anos por tráfico de drogas e foi acusado de um roubo. Ele nega veementemente a participação no roubo com restrição da liberdade, concurso de agentes e uso de arma de fogo. Hein, Bela? Oi, meu Deus, vamos lá de novo, hein? É roubo com uso de arma de fogo, com restrição da liberdade e concurso de agente. Quer dizer, é o roubo bonito esse, né? Aquele limpo, o cara retado. E a família, doutor, faz o que? Eu digo, rapaz, eu não sei se ele sai não, viu? Porque ele já está condenado a 5 anos, está na apelação. Não sei se ele vai sair. Por quê? Porque realmente é uma questão complicada. Cristiano, você está dizendo o quê? Porque eu conheço os requisitos para prender,
e conheço para soltar. E sei que num caso desse é extremamente complexo conseguir a liberdade, porque tráfico de droga mais roubo são crimes que a sociedade não gosta. Tem até muito disso, os crimes que a sociedade não gosta. Gente, eu vou dizer todo dia, a sociedade tolera o homicídio. A sociedade tolera o... É incrível como a sociedade é tolerante ao homicídio. Mas não é um roubo, não é um furto, não é um latrocínio. Então, o risco de ser advogado criminal, primeiro, é você ser modinha, um advogado criminal. Eu quero ser. Sim, por quê? Mora aqui no peito, ó, a vontade de ser advogado criminal. Messi e Cristiano Ronaldo. Messi é o melhor porque ele quis ser o melhor e estava aqui no peito dele ser o melhor. E Cristiano Ronaldo se tornou o melhor porque está no peito também. A diferença é que um não precisou fazer esforço e o outro se esforça todo. Com 34 anos, o cara ele tem uma crio dentro de casa. Ele tem um equipamento gelado, aquele que gela o corpo todo, que ele entra, você vê, o cara é um animal, o cara não bebe, o cara não faz farra, o cara não faz nada. Quer dizer, eu não poderia ser o melhor nunca. Mas então, o que acontece? Nesse sentido, precisa ter esse cuidado. Escolher ser advogado criminal é entender a sua função social. É entender que a pessoa que está ali é uma pessoa. Não importa. Ah, Cristiano, mas ele matou uma pessoa, então não vá para fazer outra coisa, rapaz. Porque o crime não é pessoal. Advogado criminalista corre risco de morrer? Corre. Desde quando ele coloque o chapéu onde o braço não vai alcançar. Ele prometa o que não pode cumprir. Por quê? Eu sei bem disso. Uma das coisas que mais Cris, fascina... estamos chegando a 1 hora, tá? Sem querer interromper, mas é para a gente saber que a live está chegando a 1 hora. Tá, então já só vou fechar isso aqui e já te passo a palavra para a gente fechar. Um dos motivos que se corre risco é porque todo mundo fala do direito penal, um dinheiro rápido. Então, o risco é você achar que esse dinheiro rápido é fácil. O dinheiro rápido não é fácil. Esse é um dos maiores riscos que levam as pessoas a serem advogado criminal. Rapaz, o dinheiro vem logo, dá para tomar tanto. Mas ninguém disse que é fácil. Quem paga antes, cobra antes. Quem paga antes, cobra antes. A gente depois faz, Belo, um episódio 2 desse, que esse daí tem muito assunto. Porque Beleza? tem muita coisa. Na hora que eu olhei aqui, nossa, já dá 1 hora já. Quer dizer, já deu 1 hora já, né? E aí, se deixar, eu e Cris, a gente fala pelos cotovelos, né? Um e o outro, e a gente tem casos, muita coisa, muito caso para contar. Se deixar, a gente vai embora. A gente vira à noite, né, Cris? Se deixar aqui, vai na madrugada. Então, assim, mas só para poder, então, a gente fechar, a gente pode fazer uma live 2, trazendo mais riscos da advocacia criminal. Porque, gente, a gente não falou nem a metade do que a gente tem que falar aqui agora. A gente só começou muitas coisas que a gente traz, mas o que eu quero que vocês entendam, o que a gente quer que vocês entendam é que de tudo isso que a gente pontuou para vocês, todas as profissões, ela tem risco. Risco existe em todas as profissões, em todos os lugares. Você, sendo um mau profissional, obviamente que vai desenvolver aí um sentimento de revolta no seu próprio cliente. Se você for, por exemplo, não vou longe, você vai numa loja, num shopping, e você é mal atendido, das duas, uma. Se você é barraqueiro, você vai se revoltar com a pessoa que te atendeu mal e vai ter briga, e vai querer bater, e vai querer brigar, e vai querer gritar, e vai querer xingar. Beleza. Se você foi bem atendida, você vai voltar naquela loja e ainda vai querer comprar com aquele vendedor. Então, estou mostrando só que não é a mesma coisa na advocacia. Se você consegue fazer algo que você faça, como Cris disse, você vai onde o seu braço alcança. Se você quiser ir além disso, não adianta, gente. Se você quiser ultrapassar isso, o seu pé não chega lá, não adianta, porque você vai ser um mau profissional. E o mau profissional causa revolta ao cliente. E a revolta ao cliente cria risco para o profissional. E criando risco para o profissional, você está na tendência de poder ter OAB cancelado. Como diz Cris, eu aprendi. Eu sempre falo CPF. Agora aprendi OAB cancelado. Então, assim, gente, é natural. Em qualquer prestação de serviço, é natural, o risco, ele vai existir. A nossa profissão, como advogado criminalista, ela é segura.
Basta que você seja honesto, que você seja humilde para poder saber abaixar a cabeça no momento que você precisa abaixar a cabeça e meter a cara no livro para estudar aquilo que você não tem segurança, para passar segurança. Ser honesto, ser claro, para dizer ao seu cliente onde você vai e onde você não vai, até onde você pode ir, até onde o seu pé alcança. Se você viu ali o cliente, como eu peguei situações em que eu vi que o cliente eu não tinha condições. Eu não tinha condições de chegar para o cliente e dizer a ele que eu poderia conseguir soltar, porque a gente já tem a experiência que a gente tem, como o Cris mesmo falou, pô, é um crime de tráfico de drogas com um crime aí de latrocínio, juntos, julgando juntos. Você já sabe, é impossível você conseguir ali soltar aquela figura. Mas aí você tem outros caminhos. Você pode tentar, quem sabe, uma causa de diminuição de pena. Você viu uma situação ali que pode se encaixar numa causa de diminuição de pena. Você pode tentar ali, a depender do artigo, a depender dos requisitos, uma substituição de pena. Então, você tem outros caminhos que não seja só a soltura. É porque a gente tem muito aquela ideia de o policial prende, né, o advogado solta. Mas o advogado ele não só solta. Ele faz várias outras coisas que não seja só o soltar. Você pode chegar para ele e dizer, como já cheguei para o meu cliente e disse, olha, soltar nesse momento, eu vou ser bem sincera. Eu não vejo a possibilidade neste momento. Mas a gente pode tentar conseguir algo que possa melhorar a sua situação. Como? Aqui a gente pode tentar uma diminuição de pena. Isso aqui eu te garanto conseguir. E quem sabe, diminuindo a pena, a gente consegue depois aí uma substituição de uma pena, a depender do crime que você está lidando. Então, óbvio que tudo isso você vai estudar para poder você já trazer essas possibilidades para ele, mas deixando claro para ele que naquele momento você não vai ter como soltar. Mas você tem como trazer algo melhor para ele. Isso é ser honesto. Isso é você saber trabalhar com força. Vai, gente, trabalhe certo, que vai dar tudo certo. Eu sempre digo isso. E deixa eu dizer uma coisa, quando você trabalha de maneira certa, de maneira correta, que é exatamente como a gente está falando aqui, você vai ganhar o cliente, você vai ganhar a confiança do seu cliente e a sua advocacia, ela vai se tornar uma das profissões mais seguras que existe na face da Terra. Você não vai estar em risco. Acredite, confie. O risco ele só existe para aquele que cria o risco. E a gente já lhe mostrou as situações que a gente tem de criação de risco. Ela só vai existir se você criar o risco. Então, guarda isso no coração, não esquece. A gente vai prometer que a gente vai trazer outras lives. A gente está na 3ª temporada. A gente teve a 1ª temporada que está toda no nosso canal do YouTube e no nosso canal do Telegram, a Bela e a Fera. Para quem não segue, tem muitos áudios sobre prática criminal no nosso canal do Telegram, a Bela e a Fera. Então, a gente está lançando, hoje é o 1º dia da nossa 3ª temporada. O que quer dizer isso? Toda sexta-feira, nós temos encontro marcado às 20h57. Todas as sextas-feiras. Então, vocês convidem os colegas, convidem os amigos. Se vocês gostaram, chame os amigos, chame os colegas, indiquem a gente, indiquem nosso canal do Telegram para que venham assistir, porque toda sexta-feira vai ser um tema sobre prática da advocacia criminal. E a gente fala daquele jeito, desse jeitinho que vocês já viram. Sem mimimi, direto. A gente era na lata. A gente não é aquele negócio de ficar arrodeando, não, porque não é nem minha cara, nem a cara de Cris. A gente é desse jeito que vocês estão vendo, falando a linguagem que vocês entendem, que vocês precisam ouvir, e sem mimimi, sem medo de falar, falando na lata mesmo que a gente tem que falar. Então, convida a galera, chama a galera para poder conhecer, e na próxima sexta-feira, se Deus quiser, de novo, encontro marcado às 20h57, estaremos juntos, a Bela e a Fera, para que a gente possa fazer mais uma live. E como sempre, eu vou deixar a minha mensagem final, que é o nosso jargão, e Cris depois vai deixar o jargão dele, que eu já peguei também, eu já acostumei. O meu jargão é: eu quero, eu posso, eu consigo. Eu sempre digo, se você quer ser melhor, se você não quer ter risco, se você quer criar uma autoridade, se você quer crescer naquilo que você se predispõe a fazer, você pode, tudo o que você quiser, mas isso depende exclusivamente de você querer. Se você quer, você pode.
E se você pode, nada é impossível para quem pode e para quem quer. Você vai conseguir. Então, por isso que é a frase que eu deixo para vocês. Não esquece, se você quer, você pode, você consegue. É a minha frase, é a frase que eu uso. Antes de eu finalizar, eu só quero agradecer a presença aqui da minha amiga querida, Kátia Alves Xavier. Kátia Xavier foi minha colega de mestrado e aí é grande advogada lá de Santa Maria da Vitória, que está aqui com a gente na live. Que bom tê-la aqui, Kátia. Também meu primo querido que apareceu por aqui, Joãozinho, meu piabinha amado que está aqui com a gente também. Ele botou, olha, seu primo aqui, prof, que bom, beijo no coração. Tem uma galera aqui muito massa aqui com a gente, né? Tá aqui Leilinha, tem uma galera grande aqui, aqueles que sempre acompanham, né? Então, que bom ter vocês aqui. Então, a mensagem que eu deixo, gente, não esquece, se vocês querem, vocês podem, vocês conseguem. Por que, Cris? Por que desistir? É o que, Cris? Vai lá. Dê a sua mensagem final. Nunca foi e nunca será uma opção. Nunca bote na sua vida que você vai tentar. Porque se você falar que vai tentar, você já admitiu o fracasso. Você pode o quê? Almejar o quê? Todo o seu objetivo e não conseguir. É diferente. Porque se você quis e não conseguiu, você não tentou, não. Você só não conseguiu e vai refazer o caminho para conseguir, porque desistir nunca foi e nunca será uma opção. Um abraço a todos, né, a quem está aqui da Bahia, de Salvador, de outros estados, e a gente vai estar sempre na mesma luta. E amanhã a gente vai estar no Zoom, para quem está no curso, né? Tá no Zoom amanhã a nossa turma 2, a galera que fechou da nossa turma 2 do nosso curso de prática criminal de alta performance. Amanhã é o nosso primeiro encontro, nosso primeiro webinário, trazendo, recepcionando essa galera aí, a galera que está aí na turma 2 com a gente. Já sabe que amanhã nós temos encontro marcado, né, Cris? Show! Ó, Cris, deixa eu só registrar a presença dos meus alunos queridos da Unime de Lauro de Freitas. Estão aqui, Grazi, Alex. Que bom ter vocês aqui com a gente nesse início de feriadão. Que ótimo. Então, os meus estão na Católica aqui. Tem o P. Santos, que tem uma me galera, conhece de estou vendo aí seu aí. Então... tem da Unifaz, tem de feira, tem gente que eu não conheço. Tem gente que a gente não sabe ainda quem é, mas estamos conhecendo. Isso. Tá, que então bom. mas amanhã é só no Zoom, né? Mas tudo bem. Amanhã no Zoom com a turma a galera da turma da nossa segunda turma. Prática, né? Então, é de turma de prática da advocacia criminal. E aquela galera que ainda não segue a gente no Instagram ou no Telegram, segue lá o Bela e a Fera, para vocês terem o maior áudio possível que vocês têm para poder aprender aí a prática da advocacia criminal. Porque com a gente não tem delongas, não. Vamos nessa. Porque, como diz Cris, eu já peguei, viu, Cris? Desistir nunca vai ser uma opção. Gente, beijo no coração, Cris. Um abraço. Até amanhã, né, para a galera da turma 2. E até sexta que vem, encontro marcado, hein? Encontro marcado. Sim, vamos ter PDF, galera? Nossa equipe vai ter PDF essa live? Vai? Vai? Acho que não, né? Não sei. Acho que me diz aí, equipe, me digam aí se vai ter PDF. Se tiver, olha, porque na nossa. Eu não sei se vai ter, mas se tiver, a gente avisa aqui no nosso Stories, tá? Porque todas as nossas lives, a gente disponibiliza o PDF da live no nosso canal do Telegram, Bela e a Fera, com os pontos mais importantes. Eu não sei se essa vai ter. Se tiver, a gente avisa no Stories, tanto eu quanto o Cris, né? Acho que essa não é uma Essa acho que é só o início, né? Foi inicial, né, Cris? Acho que essa foi inicial. Acho que essa é muito mais temática e ainda tem a 2, né? Aí tem que até discutir se vai fazer a 2, até para fazer um só. Beleza. Só. Então, pronto. Eu acho que não nessa primeira, mas nas próximas, a gente vai entrando nas temáticas, a gente já vai ter PDFs que a gente vai estar disponibilizando lá no canal do Telegram. Cleiton já falou aqui que é a abertura. É a abertura, né? Essa é a live de abertura. Pronto. Então, nas próximas, vocês já sabem que além da live, vocês vão ter o PDF com os melhores momentos, mas só para a galera que vai estar no canal do Telegram, porque a gente disponibiliza lá. Então, corre, se inscreve logo lá e já fica com a gente, tá? Para não perder nada. Já somos um K lá, viu? Já estamos sucesso, já passamos, né? Beijo, Cris. Beijo, gente. Tchau, tchau. Até a próxima semana.